Olá, é uma alegria chegar até você em mais um programa. Nós vamos continuar estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. O tema dessa série de estudos é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vamos para o intervalo e logo a seguir estaremos estudando este tema maravilhoso. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Nós temos paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Você também pode ter paz. Paz Universal. Serviços Póstumos. 30 anos. Excelência em atendimento. Prosseguindo em nosso estudo acerca do poder que se aperfeiçoa na fraqueza, nós estamos vendo sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu convido você a ler comigo, segundo aos Coríntios, o capítulo 12, os versículos 9 e 10. Como nós estaremos lendo outros textos com mais detalhes, eu apenas quero citar duas frases destes dois versículos, segundo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 9 e 10. No versículo 9, Deus diz assim para Paulo: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no versículo 10, Paulo diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui nós vemos o segredo da vida ministerial deste apóstolo. A fraqueza aqui não é fraqueza moral, é debilidade, é se sentir incapaz. Porque qualquer homem que entenda o que é a obra de Deus se sentirá incapaz de realizá-la. A obra de Deus não é uma questão de capacidade intelectual. A obra de Deus é uma questão de obediência, de sujeição. A obra de Deus é resultado da sua obra em nós. Os homens que Deus chamou foram aqueles os quais neles Deus trabalhou. E a obra de Deus é resultado da sua obra em nós. Se não houver o trabalho do Espírito Santo, o trabalho esculpidor, transformador do Espírito Santo na nossa vida, nunca haverá obra de Deus. A razão de tantos fracassos, tantas divisões, de ver esta questão do homem tomar o lugar de Cristo, o ministério se tornar antropocêntrico e não
cristocêntrico é o fato de que existem muitos que não foram trabalhados pela palavra, pelo caminho da cruz, por meio do Espírito Santo. E aí o que nós temos? O homem procurando chamar atenção para si. É justamente isto que nós vemos na vida de Paulo, é justamente o contrário do que vemos na vida de Paulo. Porque Paulo foi alguém que nunca chamou atenção para si. Toda a atenção ele estava voltando ela para Cristo. E este foi o segredo. Embora ele falasse grego, hebraico, aramaico, embora tendo estudado aos pés de Gamaliel, um proeminente rabino da época, embora fosse ele um homem de uma capacidade extraordinária, talvez fosse o homem mais brilhante do ponto de vista intelectual da sua geração. A sua história judaica, religiosa, ele levou isso ao pé da letra. Ele era devoto, ele era um fariseu dos fariseus, o que significava que ele era um intérprete radical da lei. Lei a qual ele conhecia todos os seus preceitos de cor. Este era Paulo, na sua velha vida religiosa, acadêmica. Mas, quando ele foi chamado lá naquele caminho de Damasco, quando ele teve aquela visão celestial, uma visão que o governou por toda a sua vida, ele foi governado por uma visão celestial. Nós precisamos saber o que é visão celestial. Se nós não temos a visão celestial, nós seremos cheios de ilusões. Visão é uma coisa, ilusões são outras. A visão celestial, ela te governa no propósito eterno de Deus. A visão celestial, ela te mantém dentro da vontade de Deus, dentro do caminho de Deus. Porém, as ilusões, elas te enchem de soberba, de autossuficiência. As ilusões, elas corrompem o seu coração, a sua mente. Você começa a exercer o ministério segundo os padrões do mundo e não segundo os padrões celestiais. Aqui, nós precisamos ser cuidadosos. Porque o nosso Senhor, quando ele estava iniciando o seu ministério, ele iniciou num deserto, sendo provado e tentado. Ali ele foi tentado em 3 áreas, para que ele pudesse ser popular, transformando pedras em pães. Ele poderia também, não só ser um líder popular, mas ele foi tentado também para ser espetacular, saltando do pináculo do templo e os anjos o amparando. Ou então um líder poderoso, quando lhe foi oferecido todos os reinos deste mundo. Porém, nosso Senhor não aceitou. E por quê? Porque ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. Este é o caminho. Ele poderia ter entrado no espírito das ilusões, porém, ele foi governado pela visão celestial. Que visão é esta? Nessa visão, ele tinha o Pai como propósito, agradar o Pai, aceitar a vontade do Pai. Essa mesma visão, nós vemos na vida de Paulo, foi a visão do Senhor Jesus. Essa visão que o governou e o guardou. E por causa dessa visão, ele nunca se corrompeu, ele nunca se permitiu viver segundo os padrões do mundo. Se nós queremos viver um ministério eficaz, nós precisamos ser governados pela visão celestial. Que Deus te abençoe com esta palavra. Quero deixar aqui o meu abraço a todos aqueles que estão nos assistindo por todo o Brasil. Em cada cidade, em cada estado, aonde essa palavra tem penetrado, que Deus te abençoe, que ela possa falar de maneira poderosa no teu coração. Deixo a todos um grande abraço. Espero contar com a sua audiência no próximo programa.